Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias, falando aqui de Fluminense Futebol Clube, trazendo para vocês as informações do nosso Fluminense. Fica aí, tá começando o seu Resenha Express no canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí, tá começando. Isso aí, galera, agora em definitivo, chegando no seu Resenha Express, eu já peço a vocês para se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é legal e nos ajuda a crescer cada vez mais. Vocês também podem ajudar mais, tá? Do lado do comentário aí, se você arrastar o comentário para o lado no teu celular, você vai ver a opção hypar ou ripar o vídeo. E você pode dar um hype no nosso vídeo, ajudar o nosso vídeo e a mais pessoas. Dá essa força aí pra gente, beleza? Tem informações legais. Hoje, inclusive, a gente tem informação aqui do canal exclusivo para vocês, tá bom? Vamos lá, galera, vamos começar trazendo aqui um giro aqui das nossas informações, principais informações do Fluminense. A gente começa trazendo um caso aqui de um jogador que está retornando por empréstimo. Isso mesmo, o Iago Ferreira, o meia Iago Ferreira, jogador filho do Iranildo, meia formado em Xerém, está voltando de empréstimo ao Brasiliense e está aí no Fluminense agora voltando. Inclusive ele já aparece treinando no dia de hoje, lá no CT Carlos Castilho, o jogador que tem contrato com o Fluminense até abril de 2027, ou seja, e tem 90% do direito federativo dele, o Fluminense tem 90% do direito federativo dele, jogou apenas 11 partidas pelo Brasiliense, né, e participou de um gol. O time tinha prioridade de renovação com o jogador, até de compra, mas não quis exercer. Iago está de volta ao Fluminense e está aí à disposição do Renato Gaúcho, né? O Iago não tá dando muito certo, né, galera? Teve oportunidade no Curitiba, não foi bem. Agora no Brasiliense parece também que não foi tão bem assim, porque não quiseram que ele ficasse. É uma pena, um jogador que a gente... Assim, eu nunca tive uma grande expectativa com o Iago, sendo bem sincero. Eu sempre achei o Iago um jogador bem comum, mas eu achava que pelo menos num clube desse de menor porte ele poderia render um pouco mais, mas não é o que tá acontecendo. O Iago não tá conseguindo emplacar a carreira, lamentavelmente. Tá aí, se o Renato quiser aproveitar, está à disposição do Renato Gaúcho. Galera, vamos falar agora aqui de Fla-Flu, rapaz. Tem Fla-Flu hoje, 21 horas, para vocês que quiserem assistir lá em Bangu, é de graça. Você, torcedor do Fluminense, que quiser ir lá apoiar as meninas do Fluminense, tem Fla-Flu pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense brigando por vaga entre os 8 primeiros, que pode garantir o Flu aí na fase decisiva do Brasileirão. Seria um feito muito importante, tá? O Fla-Flu vai ser transmitido hoje pelo Sport TV às 21 horas, mas quem puder ir, dá moral, vai lá, cara, dá essa força pro Fluminense. O Fluminense soma 13 pontos na 10ª colocação e o Flamengo é o 6º com 17. O Fluminense não vence há 4 jogos e precisa dessa vitória, galera. O Fluminense precisa muito dessa vitória contra o Flamengo. Vencendo a partida de hoje, o Fluminense entra no grupo dos 8 classificados. Então é muito importante o apoio de vocês para o Flu se classificar para a segunda fase da competição. E olha, é de graça, pô. Você vai lá, você não vai pagar nada, vai entrar em Moça Bonita, vai assistir esse clássico, dá essa força para as meninas, tá bom? Temos goleira convocada para a seleção brasileira, Cláudia. Enfim, acho que vale muito a pena a gente fortalecer as meninas nesse jogo decisivo aí contra o Flamengo. Dito isso, vamos para a próxima notícia. A próxima notícia não é uma notícia tão agradável, né? Não é uma notícia tão agradável. Por quê? Porque o Once Caldas venceu o Revé San José ontem por 2-1 e assumiu a liderança do grupo do Fluminense. Assim, eu acho que no geral todo mundo esperava, né, que o Once Caldas fosse vencer esse jogo. Acho que não é nenhuma novidade o Once Caldas ter vencido essa partida. Acho que no geral toda a torcida do Fluminense, até a direção, os gestores do futebol do clube esperavam esse resultado, essa vitória do Revé San José do Once Caldas contra o Revé San José. Acho que ninguém achava que o Once Caldas fosse perder ponto, perder jogo pro San José. Só que o jogo foi duro, tá, galera? O jogo foi duro. O San José fez 1-0, o Once Caldas fez 1-0, o San José empatou e até os 33 minutos do segundo tempo o jogo estava 1-1, tá? É verdade que o Once Caldas produziu mais, mas o Revé San José ainda teve a chance de virar o jogo, tá? Mas não foi o que aconteceu. No fim do jogo ainda, o Once Caldas conseguiu fazer o segundo e venceu o San José por 2-1, retomando a liderança do grupo, né? Agora o San José é o líder do grupo do Fluminense. O Fluminense precisa de uma vitória contra o San José na última rodada para garantir a sua classificação em primeiro. Então, o Flu não tem como negociar. Ele tem que ganhar do Once Caldas se empatar,
né, com o Once Caldas. O Once Caldas se classifica em primeiro, tá? O Fluminense está com 10 pontos, Once Caldas com 12, e é um jogo importantíssimo esse jogo no Maracanã. O Once Caldas com certeza vai tentar empatar esse jogo para se classificar com empate, e o Fluminense precisa de uma vitória simples, dá para ganhar, né, gente? O Fluminense meteu 5-0 no Rever São José, passeou, né? Não é possível que não vai conseguir vencer o Once Caldas, tá? O jogo está marcado para o próximo dia 29, quinta-feira, às 9h30, no Maracanã, tá bom? Então é o jogo pra gente ir também, apoiar e garantir aí, ajudar o Fluminense a garantir aí a sua classificação para a próxima fase. Lembrando que a classificação em primeiro lugar é a classificação que garante vaga nas oitavas de finais. Uma classificação em segundo obrigaria o Fluminense a enfrentar um time que vem da Libertadores da América, né? E aí seria duro, né? Enfrentar um time da Libertadores que é mais forte já nas oitavas de finais. Poderia ser uma complicação grande aí pro Fluminense. Torcer pro Flusão conseguir essa vitória aí contra o Once Caldas e espantar qualquer possibilidade de não se classificar para a segunda fase. Dito isso, uma informação aí que eu quero trazer para vocês aqui do canal, informação importante para vocês aí terem noção de como funciona esse meio do futebol. O jogador Tomás Pochettino, o meia do Fortaleza, segundo informações que eu obtive ontem, ele vem sendo oferecido a vários clubes do futebol brasileiro pelos seus representantes. E foi oferecido ao Fluminense, segundo informação que eu obtive ontem à noite. Ó, chegaram para mim e falaram, Quintela, o Pochettino foi oferecido ao Fluminense, mas o Mário não quis conversar com os representantes do jogador. E por que o Mário não quis conversar com o representante do Tomás Pochettino? Porque o Pochettino é um jogador ruim? Não, não é por isso. O Pochettino tem se revelado um bom meio-campista. Jogador com passagem pelo River Plate, pelo Boca Juniors, jogou no Rio, nos Estados Unidos, se não me engano, no Houston. É um jogador que teve talheres, enfim, né, talheres, mas a maior parte do tempo ele jogou no Boca, revelado pelo Boca. É um bom jogador, tá se revelando um bom jogador também no Fortaleza. Só que assim, todo mundo sabe da relação que o Mário Bittencourt tem com o Marcelo Paes, que é o presidente do Fortaleza. E o Mário, ele preza muito por essa coisa da relação ética entre os clubes, de não passar por cima do outro clube, de contatar o clube, né, para as coisas que acontecem aí no meio do futebol. O Mário tem isso com ele e eu acho que ele tá certo, tem que ser assim mesmo. Por mais que a gente tenha críticas ao Mário em coisas que ele faz errado, a gente também tem que elogiar as coisas certas e essa é uma delas, né? Um cara, nesse ponto, preserva muito a ética no futebol. E ele não quis conversar com esses representantes do atleta, mas ficou, segundo a informação que eu tive, ficou de analisar uma possível sondagem ao Fortaleza. Lembrando que o Tomás Pochettino tem contrato só até o fim desse ano com o Fortaleza. E no meio do ano agora, ele já pode fazer um pré-contrato. Mas o Mário, mesmo assim, não quis, né? O Mário não, né? A direção do Fluminense não quis conversar sobre o jogador sem falar com o Fortaleza. Então, pode ser um nome que talvez possa aparecer no Fluminense. Eu não estou dizendo aqui que tem negociação, que tem sondagem, não. Estou dizendo que o empresário, os representantes do atleta, têm oferecido o atleta para vários clubes, inclusive o Fluminense entrou nessa rota também. Então, informação aí para vocês sobre Tomás Pochettino. Vocês gostariam do Pochettino? Comenta aí se vocês acham que é uma boa contratação, se vocês acham que o Fluminense deveria correr atrás dele, se deveria trazer o Pochettino. É um jogador de 29 anos, tá, galera? Não é um jogador velho, tem 1,80 m, uma boa estatura. Comenta aí, quero saber a opinião de vocês sobre Pochettino. Dando sequência aqui, galera, vamos falar, para fechar nossa notícia do dia de hoje, sobre uma matéria do GE que eu acho importante aqui, que chama muita atenção da gente, tá? Há um mês da Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense tem DM cheio e tenta recuperar peças importantes, isso mesmo. Aí vem falando a matéria que há um mês o Fluminense vem sofrendo com série de lesões, peças importantes do elenco. Aí bota aqui alguns nomes como Cano, Bernal, Lima, Canóbio, Guga e Otávio. O clube vive a expectativa de ter alguns nomes à disposição para a competição nos Estados Unidos. Aí vem falando sobre cada caso. Ó, Cano, após deixar o gramado com dores na vitória de 1-0 sobre o Aparecidense, Cano foi diagnosticado com lesão no ligamento do joelho esquerdo, está em processo de tratamento. Lesão grau 2, não foi necessária a cirurgia. A lesão foi semelhante à sofrida pelo jovem Isaac esse ano, que voltou aos treinos com menos de 6 semanas. Neste cenário, caso o atacante recupere, ele deve participar do Mundial. Já Bernal sofreu lesão no adutor da coxa esquerda no último domingo e virou desfalque do Fluminense. O volante deixou a partida contra o Atlético com dores e após realização de exame foi constatada uma lesão grau 3.
O volante agora corre quanto tempo para não perder a Copa do Mundo de Clubes? A expectativa é de que ele fique fora por até 6 semanas. Vamos ver, né, galera? Então aí não tá fora, ainda não tá certo. Lima sofreu uma lesão grau 1 na coxa direita em um treinamento na semana passada. A expectativa é que ele volte a ficar à disposição até o fim de maio. Ele é um dos casos que menos preocupam neste momento no departamento médico. E o Guga sofreu também uma lesão grau 1 na coxa esquerda na última terça-feira e ficou fora da partida contra a União Espanhola. O lateral que foi titular em boa parte da temporada tem um caso semelhante ao de Lima. A expectativa é que ele volte a ficar à disposição no fim de maio também. Mais um aí. O Canóbio, você já sabe, vai ficar fora aí pelo menos aí umas 4 semanas, né? 3 a 4 semanas. Vai ter que fazer uma cirurgia sábado. Já o Otávio, a situação é um pouco mais grave. O jogador rompeu o tendão de Aquiles da perna direita durante o treino no CT. No fim de março, ele não tem previsão de retorno aos gramados e a participação na Copa do Mundo de Clubes está descartada. Tá aí o Otávio, galera. Então, essa situação, um DM bem cheio, bem complicado esse DM do Fluminense, hein, galera? Que DM é esse, hein? Que loucura esse DM do Fluminense. Essas foram as notícias do Resenha Express. Muito obrigado pela audiência de vocês. Saudações tricolores. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galera. Ah, lembrando, esqueci de falar que hoje tem uma super live aqui no canal às 8 horas, ó. Vamos fazer aqui a análise financeira do Fluminense. Vamos falar sobre o balanço 24 com o Yuri Soeiro. Imperdível, hein? Análise do balanço financeiro do Fluminense. Um abraço, valeu.